Olá pessoal, aqui quem fala é o Paulo Gentil, eu sou graduado em Educação Física, pós-graduado em Musculação e Treinamento de Força, pós-graduado em Fisiologia do Exercício, mestre em Educação Física, doutor em Ciências da Saúde e professor da Universidade Federal de Goiás. Além disso, eu sou autor dos livros Emagrecimento, Quebrando Mitos e Mudando Paradigmas e Bases Científicas do Treinamento de Hipertrofia. Hoje, eu vou falar para vocês umas dicas básicas sobre seleção de exercício de membros inferiores e vou explicar por que você não deve considerar o agachamento como um exercício apenas para quadríceps. A primeira coisa que a gente tem que entender é o que é o agachamento. E esse vídeo ajuda a gente a entender como a nossa visão é limitada em relação a esse exercício. Por exemplo, pouca gente vai ver a simplicidade de que agachamento nada mais é que o movimento de você levantar. Então imagina, você está na posição sentada e você tem que elevar o seu corpo. Se o agachamento fosse feito apenas com os extensores de joelho, com os músculos do quadríceps, será que o agachamento ia funcionar? Percebam como o corpo se movimentaria se fosse apenas o quadríceps trabalhando. Bem, você não está levantando, né? Está parecendo mais um pica-pau. Então, o que a gente tem que entender? Para o agachamento acontecer, além do joelho estender, o quadril tem que estender. E o glúteo é o principal músculo envolvido nesse movimento. Junto com o glúteo, também existirá o trabalho dos músculos posteriores de coxa. Então, a gente coloca esses extensores de quadril e aí, então, o movimento deles se soma ao movimento dos extensores de joelho. Ok, eu estou conseguindo estender o meu quadril agora com a participação desses músculos. No entanto, existe um ponto que a gente deve ressaltar no agachamento. A barra fica apoiada sobre os ombros. Então é necessário que a minha musculatura extensora de tronco, bem como a minha musculatura da região central, do core, ela seja ativada. Aqui, só por curiosidade, a ativação desses músculos no agachamento é até maior do que naqueles movimentos específicos. Agora vocês veem que eu tive um pequeno problema. Os músculos que estendem o tornozelo, né, os músculos que fazem flexão plantar, eles também devem trabalhar, porque senão eu caio para frente. E agora, com a ação desses músculos, a gente consegue perceber que o agachamento vai acontecer da maneira como nós vemos normalmente em nosso dia a dia. Maravilha! Então aqui a gente já conseguiu entender uma coisa. Agachamento não é um exercício apenas para quadríceps. Tem muita coisa envolvida nele. Então a questão agora vai ser, eu até concordo que vários músculos trabalham, mas será que esses músculos são tão ativados quanto o quadríceps? Por exemplo, será que o glúteo, será que a panturrilha vão ter um trabalho similar ao quadríceps? Para tentar responder essa questão, uma pesquisadora chamada Megan Bryanton colocou 10 mulheres treinadas e com experiência na realização de agachamento para fazer agachamento com diferentes cargas e amplitudes. Elas utilizaram o mecanismo da dinâmica inversa para comparar o torque produzido e o torque máximo que cada músculo consegue produzir. Ou seja, elas iam dizer quanto esse músculo trabalha em relação à sua máxima capacidade de trabalhar. Essas análises foram feitas de 30 a 119 graus, com cargas que variavam de 50% a 90% de um RM. Nesse gráfico aqui, nós temos os três principais grupamentos musculares envolvidos no agachamento. E agora, quem será o primeiro colocado aí dessa brincadeira? Olha aí, o primeiro colocado é o glúteo. E o segundo? Bem, o segundo tem que ser o quadríceps, né? Nada disso. O segundo é a panturrilha. O quadríceps é o último. Então, se a gente fosse fazer uma análise baseada nesse gráfico, a gente ia ter que dizer que agachamento é um exercício de glúteo, depois de panturrilha, depois de quadríceps. E aí? E nas fichas o agachamento está constando como exercício apenas de quadríceps. Certinho, né? Então, naquela figura anterior, a gente viu que tinha glúteo trabalhando e naquele vídeo anterior a gente viu que os posteriores de coxa também ajudavam na extensão de quadril.
Então a questão é, será que a atividade do posterior de coxa é relevante no agachamento? Para ajudar a responder essa questão, eu vou trazer para vocês um estudo do Wilk, que foi feito com 10 homens altamente treinados. E quando eu falo altamente treinados, eu falo altamente treinados mesmo. Eram pessoas com experiência média de 11 anos de musculação. Então vamos lá. Essa é a ativação do vasto medial, essa é a ativação do vasto lateral, essa é a ativação do reto femoral, essa é a ativação dos músculos posteriores de coxa que ficam na parte lateral da coxa e essa é a ativação dos que ficam na parte medial. Vocês estão percebendo que existe uma grande ativação do posterior de coxa. Eu não estou dizendo que ela é igual à do quadríceps, de forma alguma, mas é uma ativação que deve ser levada em conta. E agora vem outra pergunta. E aí? Será que o posterior de coxa hipertrofia quando eu faço agachamento? E aí a resposta vem no estudo do Blomqvist, que foi publicado em 2013. Foi um estudo com homens não treinados e vocês estão vendo duas barrinhas, barrinhas brancas e barrinhas pretas. As barrinhas pretas, por curiosidade, são as pessoas que fizeram agachamento profundo. E as barrinhas brancas são as pessoas que fizeram agachamento parcial. Vocês podem perceber que existe uma tendência do músculo posterior de coxa crescer. E essa tendência se tornou significativa numa análise na parte mais próxima da região proximal do posterior de coxa. Então a questão é, tanto o seu glúteo quanto os seus posteriores de coxa têm um envolvimento relevante no agachamento. E aí vem a questão, será que vale a pena eu dividir o meu treino de coxa em um dia só para anterior, um dia só para posterior e um dia só para glúteo? Logo de cara eu digo para vocês, não vale a pena. Por quê? Porque a nossa resposta ao exercício, ela segue esse gráfico da supercompensação. O exercício gera fadiga, depressão de reserva energética, gera destruição de tecido. Nesse primeiro momento depois do exercício, você vai repondo tudo que você perdeu. No segundo momento, existe a supercompensação, ou seja, o seu corpo coloca algo a mais do que você tinha antes para você se preparar para a próxima vez que esse estresse for imposto. E o que acontece? Nós devemos repetir o treino quando ocorre supercompensação, porque aí você consegue cada vez mais ter uma melhor função, uma melhor morfologia do que você tinha antes. Qual é o problema dessa divisão de treinos em anterior, posterior e glúteo? Por exemplo, você faz um agachamento, só que você desconsidera que o seu glúteo ou seu posterior foi envolvido no agachamento. Aí, enquanto ele está se recuperando do que aconteceu no agachamento, você coloca uma seção específica para posterior ou para glúteo. E o que vai acontecer então? Você não deixa esse músculo se recuperar adequadamente e você vai repetindo a carga quando o músculo estava pior do que antes. E aí vai existir uma tendência de você manter ou até mesmo você piorar o que você tinha antes. Portanto, meus colegas, eu digo para vocês o seguinte, em primeiro lugar, se você faz agachamento, você não precisa fazer exercícios de glúteos. Em segundo lugar, você precisa fazer exercício de posterior. Ah, mas não tem o envolvimento de posterior no agachamento? Tem sim, mas a gente viu que é um envolvimento menor do que o dos outros músculos. Ou seja, você precisa complementar um treino de agachamento com um treino de músculos da parte posterior da coxa. Agora, em terceiro lugar, não é recomendado você dividir o seu treino de perna em dias separados para anterior de coxa, posterior de coxa e glúteo, pois isso vai levar a uma recuperação menor do que a que você precisa para ter supercompensação. Então, meus amigos, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre essa questão de membros inferiores, eu recomendo vocês assistirem a minha aula online, Segurança e Eficiência dos Membros Inferiores, que está disponível no site do Instituto Cefisa. E também vocês podem dar uma olhada no meu livro Bases Científicas do Treinamento de Hipertrofia, que tem à venda no site da Amazon, em versão e-book, ou pelo e-mail livropaulogentil@gmail.com. Muito obrigado por me ouvir e em breve eu trago mais informações para vocês. Lembrando, se quiserem me acompanhar e saber o que eu tenho a falar sobre exercício, dieta e saúde, vocês podem seguir meus perfis nas redes sociais, no Facebook ou no Instagram.
Um abraço e até a próxima.